Irmãos, eu tenho uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com você nessa noite. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Essa palavra já tem uns dias que está no meu coração. E pedindo ao Senhor uma palavra, nenhuma outra veio a não ser essa que já estava guardada no meu coração. Segundo Samuel, capítulo 9. A partir do versículo 1, que nos diz assim: E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: Eis aqui, servo teu. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e de tudo contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Amém? Você pode se sentar. Os israelitas, eles rejeitaram o Senhor a partir do momento em que quiseram um rei para lhes governar. Israel era governado por juízes. Juízes era quem indicava o caminho, era quem guiava o povo, era quem dava as estratégias. Mas Israel queria ser parecido com as outras nações que tinham um rei. As outras nações tinham um rei que lhe governava, tinha uma majestade, tinha alguém sentado no trono com uma coroa na cabeça, com vestes bonitas, com uma capa sobre si. Israel queria ficar parecido com essas nações. A Bíblia diz que o povo rejeita Samuel e diz para Samuel que queriam um rei agora para lhes governar. Samuel, ele governava o povo, ele era o juiz, o sacerdote, o profeta, que falava com o povo as ordens que Deus mandava, tudo que Deus mandava, Samuel passava para o povo. Mas a Bíblia diz que o povo rejeita Samuel e não quer também que seus filhos tomem o lugar dele após a sua morte. E a Bíblia diz que eles olham para Samuel e dizem: queremos um rei. Queremos um rei para nos governar. Queremos ser parecido com as outras nações. Por isso escolhe-nos um rei, Samuel, para nos governar, porque não queremos os teus filhos nos comandando, mas queremos agora ser parecido com as outras nações. A Bíblia diz que Samuel se entristece, vai orar a Deus, e Deus olha para Samuel e diz: não fique triste, Samuel. Porque o povo não rejeitou a você, o povo rejeitou a mim. Sou eu que estou sendo rejeitado por esse povo, não é você. Essa tristeza não é para estar no seu coração, porque eles querem um rei para lhes governar, eu vou dar um rei para lhes governar.
Israel foi chamado por Deus, irmãos, para ser guiado somente pelo Senhor. E todas as vezes que Deus falava com o seu povo, ele dizia: eu sou o Senhor que os tirei do cativeiro de Faraó. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas agora Israel não queria mais ser guiado pelo Senhor. Queriam ser guiados por um homem. A Bíblia diz que Deus dá uma direção a Samuel e ele vai atrás de um moço chamado Saul. O futuro rei de Israel que iria governar o povo. A Bíblia diz que do peito para cima não havia homem mais belo do que Saul. Eu trabalhei numa sessão em que tinha um servidor que toda vez que ele passava, a minha chefe dizia: olha o raio de sol. Talvez Saul era um raio de sol, porque Saul era belo, era bonito, mas foi escolhido agora para ser o novo rei, o primeiro rei de Israel, na verdade. Mas a Bíblia diz que Saul começa a fazer tudo ao contrário do que Deus havia falado. Deus mandava ele matar, ele deixava vivo. Deus mandava ele matar os animais, ele deixava vivo. Tudo isso para querer sacrificar o Senhor. Mas o Senhor disse para Samuel que não se compraz em sacrifício, mas sim na obediência. É só para que você entenda, porque não é isso que eu quero falar essa noite. A Bíblia diz que Saul agora no reino, comandando Israel, ele tem um filho, em que ele põe o nome de Jonatas. Jonatas faz uma amizade com Davi, quando Davi é escolhido pelo Senhor para ser o novo rei de Israel, porque Deus olhou para Samuel e disse: por que tens piedade de Saul, sendo que eu já o rejeitei? É doloroso, irmãos. Uma vez eu estava de joelhos e eu falei para o Senhor: não me rejeita, Senhor. Não me tira dos teus projetos. Não me deixa fora dos teus projetos. Se o Senhor quiser usar alguém para libertar uma pessoa, eis-me aqui, Senhor, para libertar essa pessoa. E eu falei: não me deixa fora dos teus projetos, Senhor. Mas a Bíblia diz que Saul saiu dos projetos do Senhor. Por causa da sua desobediência e rebeldia, o Senhor o rejeitou e viu em Davi um novo rei para governar Israel. E Davi começava a ser perseguido por Saul. Saul tentou matar Davi. Davi foi para a caverna de Adulão e escreve o Salmo 57, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, porque a minha alma se refugia em ti. Às sombras das tuas asas eu me abrigo, até que passem todas as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Esse é o Deus que nós servimos. Mas a Bíblia diz que Jonatas, ele cria um laço de amizade com Davi. E a Bíblia diz, entenda, a Bíblia diz que a alma de Davi se ligou à alma de Jonatas de uma tal forma que ele o amou mais do que todas as suas forças. Um laço de amizade. A pastora Elisete falou aqui: se você está triste, comece a orar por alguém que você vai se alegrar. E Davi, ele era protegido por Jonatas. Todas as vezes que Saul tentava matar Davi, Jonatas mandava um mensageiro até Davi e dizia: foge, porque meu pai quer te matar. Um laço de amizade. Jonatas tem um filho e coloca o nome do menino de Mefibosete. Um menino que talvez seria o sucessor de Jonatas. Um menino que talvez no ventre o seu pai já sonhava com ele. E dizia, talvez ele dizia: esse é o próximo rei de Israel. Talvez a mãe de Mefibosete com o menino no ventre, porque no tempo não existia, como é que é o nome desse negócio que faz para saber o bebê? Ultrassom. Não tinha ultrassom naquele tempo.
Embora tem mulheres que conseguem discernir se vai ser homem, se vai ser mulher, né? Eu estava num lugar e a barriga da mulher estava um tanto, não sei, meio caída assim, e a moça disse, é porque é menino. Eu falei, é mesmo? Ela disse, se for mulher, não, é menino. A barriga dela está assim, então é menino. Talvez Mefibosete dentro do ventre, a sua mãe estava sonhando com o seu rosto. Sonhando em conceber aquele menino e cuidar daquele garoto. Cuidar do novo rei de Israel. Cuidar do menino que seria o sucessor do seu marido. A história de Mefibosete toda estava sendo traçada dentro do ventre da sua mãe. No futuro do garoto chamado Mefibosete, estava escrito que ele seria rei. A história de Mefibosete estava sendo escrita num modelo dizendo que ele seria rei. Mas por causa de um acidente, o futuro de Mefibosete é transformado. A história de Mefibosete é modificada. O futuro de Mefibosete agora sofreu uma alteração. Porque quando um rei saía à guerra para guerrear contra outro rei, ele exterminava toda a casa daquele rei. Tinha que ser exterminado mulher, filho, tio, sobrinho, pai, avô, animal, tudo era para ser exterminado. Para que no futuro não surgisse alguém reivindicando o trono e dizendo, ainda sobrou um herdeiro. Salteadores foram atrás de Saul. Mataram Saul, mataram Jonatas, e agora Mefibosete estava em casa, a mulher que cuidava dele pegou no braço, tentou correr com ele no braço, mas se descuidou e o menino caiu. E a Bíblia diz que Mefibosete fica coxo, aleijado de ambos os pés. O futuro de Mefibosete foi alterado. Foi adulterado, na verdade. A mulher agora que cuidava de Mefibosete, talvez não sabia mais o que fazer. Então o que acontece com o menino? Mefibosete é levado para uma terra, para casa talvez de alguém que era parente da sua mãe. Mas a Bíblia não diz de quem ele era parente. Não há mais nenhuma descrição sobre quem era Maquir. Mefibosete agora é levado para uma terra chamada Lodebar, que no seu significado quer dizer terra sem pasto, lugar sem beleza, terra sem verde, lugar sem aparência, ou como muitos gostam de dizer, terra do esquecimento. Uma terra que não tinha beleza, uma terra que não tinha urbano por meio dela, ela não era uma terra urbana, não havia carros pela cidade. Era uma terra agrícola, mas não tinha beleza, era tudo seco. Não tinha aparência, você olhava e não desejava aquela terra. Mefibosete foi levado para a casa de um homem chamado Maquir, que a Bíblia diz que ele era filho de Amiel. E a Bíblia diz Lodebar. E Mefibosete agora está crescendo na casa de Maquir. Mas talvez as noites de Mefibosete eram escuras. Talvez os dias de Mefibosete eram de frustração, porque ele era filho de rei. Ele era neto de rei, filho de príncipe. Mas o seu futuro foi alterado. Mas o Senhor tem uma memória, você sabia disso? Que o Senhor tem uma memória. Eu estava na minha casa antes de vir para cá, e o Senhor disse para mim assim, a minha memória não é apagada com o passar do tempo. E eu fiquei parado na cozinha e eu falei, mas é mesmo, Senhor, porque Tu és a eternidade. Ninguém te criou, o Senhor mesmo se fez. Tudo existiu por meio da Sua palavra. E o Senhor falou para mim, a minha memória não é apagada com o passar dos anos.
E eu até falei para o Senhor, mas a minha parece que está sendo apagada. Mas o Senhor disse, eu não esqueço daquilo que eu falei. Eu não esqueço daquilo que eu disse que ia fazer. Eu jamais vou esquecer daquilo que eu mandei o profeta lhe dizer que eu vou fazer na sua vida. E eu quero que você olhe para o seu irmão. Tem gente que não gosta disso, mas você vai para o céu junto com ele. Então olhe para ele e diga para ele, as memórias do Senhor não são apagadas com o passar dos anos. Deus tem uma memória. A Bíblia diz que Davi e Jonatas fizeram uma aliança entre eles dois. Qual foi a aliança? Jonatas olhou para Davi e disse, se alguma coisa acontecer com a minha casa, jura-me agora, eu peço-te, que tu vais cuidar dos meus. Se alguma coisa acontecer comigo, me promete que tu vais cuidar da minha casa. E Davi olha para Jonatas e diz, eu te prometo, mas eu também te faço o mesmo pedido. Se alguma coisa acontecer comigo, me promete, cuida da minha casa. Cuida do que ficar. E o Senhor se lembrou dessa aliança, irmãos. Havia um pacto que foi feito lá atrás. E agora Davi está sentado no trono e o Senhor traz à memória a aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele vai procurar saber. E ele pergunta, ele encontra alguém que estava na casa de Saul, tomando conta de tudo que era de Saul. Ziba, um homem chamado Ziba, se apoderou das coisas que era de Saul e começou a tomar conta. Mas é aquela história dizendo assim, estou tomando conta para que ninguém venha atrás. Estou tomando conta para que ninguém possa destruir, fazer alguma coisa, deteriorar o patrimônio. Mas essa não era a intenção do coração de Ziba. Ziba queria tomar posse do que não era dele, irmão. Ziba, a Bíblia diz que ele tinha 15 filhos. 15 filhos. Talvez Ziba já estava determinando a herança para os 15 filhos, né? Fazendo a divisão daquilo que não era dele para os 15 filhos. Então Davi agora se lembra de uma aliança que ele fez com Jonatas. O homem a que ele amou com toda a sua alma. Amigo, viu, irmão? É amigo. Não vai colocar duplo sentido naquilo que a gente não está falando. Sabe por que eu lhe digo isso? Porque outro dia eu terminei de cantar numa igreja. E tinha um amigo comigo que me deu carona. E a gente foi comer. Final de culto, todo crente vai comer final de culto. E aí a gente sentado à mesa, ele olhou para mim e falou assim, quem me diz, quem me garante que Jonatas e Davi não tinham um caso? E eu falei, mas por quê? Aí ele disse, porque a Bíblia diz que a alma de Davi se ligou à alma de Jonatas. Aí eu disse, vá se converter, meu irmão. Tome vergonha na sua cara. Não é isso que a palavra está dizendo. Por causa de uma aliança, houve uma restauração. Davi olhou para Ziba e perguntou, ficou alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas? Aí Ziba dá a resposta, mas ele dá a resposta e também já mete a faca para cima, não é? Ele olha para Davi e diz, ficou Mefibosete, mas é aleijado de ambos os pés. Você sabe por que Ziba falou o defeito de Mefibosete? Porque um aleijado não podia se apresentar a um rei. Um aleijado não podia se assentar à mesa com um rei. Um aleijado, um defeituoso, não podia se apresentar à presença do rei. Ele não podia se achegar à presença do rei.
Mas eu vim dizer uma coisa para você, que quando Deus escolhe alguém, não importa o defeito, o tamanho, a estrutura, a cor, se você é preto, se você é branco, quando Deus escolhe alguém, os defeitos são escondidos no Senhor. Aí Ziba disse, ficou Mefibosete, mas é aleijado de ambos os pés. Ele não serve Davi. Não dá para fazer nada por ele, porque ele não serve. Ele tem defeitos. É aquela coisa. Você conhece fulano? Conheço, mas... Esses dias eu fiquei sabendo que queriam me convidar para pregar num lugar, e alguém disse assim, você conhece o missionário Henrique? O pessoal fala muito, eu não sei quem é que fala, irmão. O pessoal fala muito dele, não sei o quê, não sei o quê. Aí a pessoa disse, eu conheço, mas não convida não. Aí eu falei, Satanás, você vai ver. Mas não convida por quê? Não me convida, pode me convidar. A pessoa disse, não convida ele não, pode me convidar. Eu falei, oh Jesus. Aí Deus manda mal o próximo, eu falo, Senhor, mas tem uns próximos. Mas Davi não queria saber do defeito de Mefibosete. Davi não perguntou se ele tinha algum defeito, Davi perguntou se ficou alguém. Terra de Lodebar, vai até a casa de Maqui atrás de Mefibosete. Entenda uma coisa, irmãos. Mefibosete, você entende que ele cresceu vivendo frustrações. Porque Davi, quando chega na casa de Maqui, ele olha para Mefibosete e diz, és tu, Mefibosete? E ele diz, eis-me aqui, servo teu. Então Davi olha para ele e diz, não temas, Mefibosete, porque de certo eu usarei para contigo de beneficência de Deus, e tudo que era do seu pai, do seu avô, eu vou te devolver, e você vai comer pão continuamente à minha mesa. Mas você percebe que o crescimento de Mefibosete não foi um crescimento feliz, a partir do momento que ele diz assim, quem sou eu? Para que olhes para um cão morto, tal como eu. Mefibosete estava dizendo para Davi, eu não sirvo, não dá para fazer nada por mim, porque eu tenho defeitos, eu tenho deficiência. Então Davi olha para Mefibosete e diz, não temas, Mefibosete. Aí Mefibosete olha para o chão. Porque quando a gente está desanimado, a gente só anda de cabeça baixa. É ou não é? Quando a gente está desanimado, frustrado, decepcionado, a tendência é andar de cabeça baixa. A tendência é alguém ligar para você e dizer, está tudo bem, está nada, está tudo mal, está tudo péssimo, está tudo ruim. Mas houve um dia que o Senhor falou para mim assim, não diga mais que não está nada bem com você. Tá bom, tá certo. Toda vez que alguém me ligava, eu falava, não está nada, tá tudo ruim, não está legal, a coisa não está legal. Aí eu percebia que a pessoa ficava meio assim, fazia desdenho de alguma coisa, né? Aí eu comecei a dizer assim, tá tudo bem. A pessoa começava a ligar e eu falava, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Deus é bom demais, eu amo o meu pai, está tudo bem. Mas de joelho, irmão, só Deus sabe o que eu falava para ele. Mefibosete olha para o chão e diz, eu sou um cão morto. Sabe a expressão cachorro morto, né? Um cachorro sarnento, que muita gente usa a expressão para descrever alguém que não vale nada mais. Mas Davi olha para ele e diz, não temas, Mefibosete, porque eu vou usar para contigo de beneficência de Deus, e você vai comer pão continuamente à minha mesa. Sabe por que Davi disse que ele iria sentar à mesa e ia comer pão todos os dias com ele? Porque na mesa os defeitos são encobertos. Mefibosete, quando se assentava à mesa, o seu defeito não aparecia, o seu defeito era encoberto pela mesa, e o Senhor está dizendo para você, se assenta à mesa nessa noite,
porque assentado à mesa o seu defeito não vai aparecer. Deus não está olhando para a sua estatura, para se assenta à mesa que eu estou pondo nessa noite para você. Tem uma memória, o Senhor tem uma aliança com a igreja dele, com o povo dele. Sabe por quê? Porque quando Amã tentou matar todos os judeus, Mardoqueu estava na porta. Estava na porta. Ele sabia qual era a função dele. Amã passava todos os dias e Mardoqueu não se prostrava. Não se prostrava e isso irritava. Você conhece alguém irritado? Você conhece alguém com ódio, que está com ódio de alguém? Você conhece? Esses dias me fizeram tanta raiva que eu quase que digo, oh, Jesus. Aí o Senhor disse, cale a sua boca e saia daqui. Eu falei, tá bom. Me recolhi na minha insignificância e saí. E todos os dias Amã passava e Mardoqueu não se prostrava. Mas Mardoqueu livrou o rei das mãos de dois homens que queriam matar o rei, Teres e Bigtã. Aí foi escrito no livro das crônicas, mas passou-se o tempo e Mardoqueu não foi honrado. 5 anos se passaram. De repente o rei perdeu o sono e chamou os seus empregados e disse, leiam o que está escrito no livro, porque eu quero saber o que é que tem acontecido. No livro foi achado escrito que Mardoqueu livrou o rei das mãos de Teres e Bigtã. Impediu que o rei fosse assassinado. Aí o rei perguntou, e o que foi feito por esse homem? Aí os homens disseram, nada, não foi feito nada. Mas de repente estava passando Amã pelo pátio. E o rei chama Amã e pergunta para ele, Amã, o que se pode fazer a um homem cujo rei quer honrar? Ô irmãos, Amã estava entrando no palácio para falar ao rei dos judeus, para baixar um decreto para matar todos os judeus. O rei olha para ele e pergunta o que se pode fazer, e ele diz, quem o rei quer honrar, não sei eu. Aí ele diz, pegue seu cavalo, suas vestes, seu anel e ponha nele, coloque ele em cima do cavalo que o Senhor costuma usar. Não era qualquer cavalo, irmãos. Era o cavalo que o rei costumava andar. Aí o rei olha para a mãe e diz, muito bem, pode fazer isso com Mardoqueu. Vista ele, coloque o anel nele, coloque a coroa, pegue a corda do cavalo e proclame por toda a cidade. Eis aqui o que se faz ao homem cujo coração do rei se agrada e quer honrar. Deixa eu dizer uma coisa para você, 5 anos se passaram, mas a memória de Deus não foi esquecida com o passar dos anos. Mardoqueu foi honrado pelo rei. Mas quando ele foi honrado pelo rei, ele voltou para a porta, porque ele sabia que ele não era rei. Mas o que importou diante disso? Que ele foi honrado. Que a memória do Senhor não foi apagada com o passar dos anos. Noé estava na arca, com todos os animais. Choveu, irmão, mas pensa como choveu. Depois que as águas baixam, a Bíblia diz no capítulo 8 de Gênesis, que Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. E a Bíblia diz que Deus abriu a porta, porque quem trancou a porta por fora foi o Senhor. E eu vou liberar uma palavra para alguém que está aqui. Eu não sei se era o que você queria ouvir, mas foi o que o Senhor mandou eu falar agora. A porta que Ele abre, ninguém fecha, mas também se prepare, porque a porta que Ele vai abrir para você, ninguém vai conseguir atravessar na sua frente. Você sabia disso? Que a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas também a que Ele fecha, ninguém abre? Você sabia disso? O Senhor um dia falou para mim assim, vou te dar um testemunho para contar. E eu falei, tá bom, tá certo.
E o Senhor falava, vou te dar um testemunho para contar, vou te dar um testemunho para contar. E eu, tá bom. O primeiro testemunho, qual foi? Ele disse, tranque seu curso, não quero você fazendo faculdade. Aí eu, não dá. Não tranco. Ele falou, você vai trancar. Eu falei, eu não vou trancar. E ele disse, vamos ver se você não vai trancar. E eu disse, vamos ver. Fui trabalhar num belo dia, o meu patrão me chamou e disse, eu vou ter que te demitir. A empresa está passando por certos conflitos e não tem mais como te manter aqui. E eu falei, tá bom, tudo certo. Fui para casa e o Senhor disse, e aí, vai ou não vai trancar? Eu falei, não vou. Vou tentar o FIES, vou tentar os financiamentos. Fui num banco, fui em outro e nenhum conseguiu aprovar o financiamento do curso que eu fazia. E o Senhor disse, você não vai trancar não? E eu disse, não. Aí o meu pai era quem pagava. De repente o meu pai olhou para mim e disse, não vou pagar mais. Aí o Senhor disse, você vai ou não vai trancar? Eu falei, depois dessa. Sabe o que é que Deus está dizendo? É que Ele sempre tem o melhor para você. Os tempos passam, irmãos, e a gente não entende os caminhos pelo qual Deus está nos levando. Mas eu já ouvi nessa noite que os pensamentos do Senhor são mais altos e mais perfeitos, relacionados ao nosso. Você está pensando que Deus, Ele esquece do que você faz para Ele? Não, irmão, Ele não esquece, porque a sunamita, quando ela saiu da sua terra e ela volta 7 anos depois, ela vai requerer ao rei tudo que era dela. Todas as terras, a casa, tudo que ela deixou para trás durante 7 anos, ela volta para requerer ao rei. E quando ela chega no palácio, Geazi está conversando com o rei. E o rei olhou para Geazi e disse o seguinte, me fala, o que Eliseu tem feito? Me fala os feitos de Eliseu, o que ele tem realizado por aí de maravilhas. Aí Geazi começa a contar ao rei sobre uma mulher em que Eliseu ressuscitou seu filho. De repente, irmão, quando Geazi está dizendo, ele ressuscitou o filho de uma mulher que não podia gerar, a mulher gerou, o menino morreu, mas depois ele ressuscitou. Quando ele diz, ele ressuscitou, a mulher entrou no palácio. Aí Geazi olhou para o rei e disse assim, é essa daqui a mulher. Foi essa daqui que Eliseu ressuscitou o filho dela. Aí ela olha para o rei e começa a contar toda a sua história. E a dizer ao rei o porquê que ela teve que ir embora, porque a fome veio sobre a terra, porque não tinha mantimento, não tinha nada para comer, e o rei olha para ela e diz assim, mulher, vai ser te devolvido tudo que tu deixou para trás, e tem mais, todos os 7 anos de tudo que você abandonou, vai voltar para sua mão. A mulher recebeu tudo que deixou, e ainda recebeu 7 anos do que ela não cultivou. Deus tem uma memória, e nesse momento o Senhor está contando a sua história para alguém. Não precisa você se lamuriar no Facebook, dizer que está triste, hoje eu estou triste, hoje eu estou irado, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou me sentindo assim. Deus sabe como você está se sentindo, e Ele tem uma memória, não será apagada. No tempo que eu tinha Facebook, surgiu aquele negócio, né? Como você está se sentindo? Aí eram os crentes dizendo, hoje eu estou triste, e botava a carinha, hoje eu estou desanimado, aí botava a carinha, hoje eu estou feliz, aí era a carinha feliz. E eu falei, que derrota é essa, minha gente? Pelo amor de Deus. Nós não precisamos contar a nossa história para ninguém. Tem alguém contando a nossa história por nós. Uma frase que eu discordo de quem quiser me convencer dela. Eu vou discordar. Quem não é visto não é lembrado. Discordo dessa frase. E eu quase que entro numa sessão, porque eu ouvi um crente dizer isso. Quem não é visto não é lembrado. Eu quase que entro na sessão para dizer a ele, quem não é visto não é lembrado no mundo. Para Jesus isso não funciona não. Você sabe por quê? Porque quando o Senhor quer esconder alguém, ninguém lembra de você.
Ano passado começou a passar os meses e ninguém me ligava para pregar. Meu telefone não tocava de jeito nenhum. Aí houve um dia que eu estava em casa deitado e falei comigo mesmo: rapaz, nunca mais fui pregar. Nunca mais preguei em canto nenhum. Aí sempre tem aquele que diz: vai pregar na rodoviária, vai pregar na rua, vai pregar no ônibus, né? Aí eu em casa falava: mas Senhor, nunca mais recebi um convite para pregar. E o Senhor me lembrou de um podcast que eu assisti, do pastor Cláudio Duarte com a Sara Farias, quando ele disse a frase: quem não é visto não é lembrado. E o Senhor falou com ele dizendo: você gosta de frase? Eu vou lhe dar uma frase. Você colocou aí: quem não é visto não é lembrado, não é? Mas eu vou lhe dar uma frase para você colocar abaixo dessa daí que você escreveu: quem anda com Deus é inesquecível. Aí ele disse: você pode achar, você pode se perguntar que todo mundo está lhe esquecendo, ninguém está lembrando de você, mas quando Deus ele quer lhe esconder, ele lhe esconde e ninguém lembra que você existe. Aí eu disse: é verdade, eu em casa deitado na cama, é verdade, Senhor, então eu devo estar escondido, né? Passou-se os dias, eu recebi uma ligação: queria convidar você para ministrar aqui no culto de jovem. Eu falei: tá bom. Aí depois ligou outro: queria convidar você para ministrar no congresso de varões. Eu falei: tá bom. Aí ligou outro e disse: olha, congresso de mulheres, culto de mulheres, não sei o que, varão, culto de missão, conferência de missão. Aí eu falei: Senhor, tá bom. O último foi aqui. O último convite que eu recebi e falei: Senhor, tá bom, foi aqui ano passado no culto de jovens, quando eu preguei aqui. E sabe o que é que o Senhor falou para mim? Quem anda comigo é inesquecível. Eu falei: é verdade, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você não precisa contar derrota para ninguém, porque tem sempre alguém esperando zombar da sua cara. Mas tu não é crente? E por que está tudo dando tão difícil na tua vida? Eu estagiei 2 anos, onde eu e o irmão Viana trabalhamos. Estagiei 2 anos numa coordenação. Em agosto do ano passado, dia 8, encerrava o meu contrato. E não tinha sinal nenhuma de porta aberta. E eu falei: meu Deus, e agora? As promessas que eu recebi de que eu seria contratado não se realizaram porque não tinha vaga. E eu: meu Deus, o estágio vai acabar e eu vou fazer o que agora, Senhor? Tenha misericórdia. Chegando perto do dia 8 e eu: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas houve um dia em que eu fui na casa de uma amiga minha. E ela cortando batata, descascando batata na cozinha, e eu sentado num banco, essas banquetinhas, e ela cortando batata, descascando batata para fazer um purê, e eu sentado perto dela e a gente conversando, e ela cortando batata, descascando a batata, ela olhou para mim e fez: você pode não acreditar, mas antes do final do mês, você está trabalhando. Aí eu olhei assim para a cara dela, eu disse: homem, corta as batatas. E foi passando-se os dias, meu contrato acabou, fizeram minha despedida, e foi se passando dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, e depois, quando foi no dia 20, no dia 21, eu fui novamente para a casa dela, e ela disse: ó, você pode não acreditar no que eu estou te dizendo, pode até ser porque eu te conheço e estou preocupada com você, mas antes do final do mês você está trabalhando. Eu falei: tá bom. Tá certo. Chegou dia 28, irmãos. Eu recebi uma ligação. Estava em casa e recebi uma ligação. José Henrique, eu falei: é ele. Olha, surgiu uma vaga. E me falaram de você. E a gente está querendo saber se você aceita. Eu falei: mas claro que eu aceito. Claro que eu quero. Então, ainda hoje, você tem que fazer exame médico e tirar as medidas para o seu uniforme e mandar toda essa documentação aqui. Pasme você ou não, dia 28 eu fiz tudo isso, no dia 29 eu estava trabalhando.
Aí quando eu saí da clínica, no dia 28, quando eu saí da clínica, eu estava na Asa Norte, saí da clínica, irmão, mas eu saí pulando tanto de dentro da clínica que quando eu via alguém eu falava, glória a Deus, glória a Deus. Mas quando a pessoa passava eu dizia, glória a Deus. Aí eu liguei para ela, ela falou, e aí meu filho, diga as novas. Eu falei, as novas é que amanhã eu começo a trabalhar. Ela disse que estava com um negócio na mão, jogou para cima e só eu ouvia ela pelo telefone dando glória a Deus por dentro de casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aí eu cheguei, no dia 29 eu cheguei, e todo mundo pensando que eu tinha ido visitar. Mas rapaz, tu gosta muito daqui, veio visitar de novo. Eu falei, que visitar, meu irmão? Fui contratado, pare de se enganar. Sabe o que o Senhor falou para mim? Eu sou seu pai. O Senhor uma vez me fez uma promessa, de que nada faltaria na minha vida. Houve um dia em que eu não tinha sapato, eu não tinha roupa para ir à igreja. Eu tinha 2 calças e 2 camisas. Uma calça preta e uma calça creme. A preta com a camisa laranja eu usava de segunda, quarta e sexta. E a camisa creme com a calça creme eu usava no domingo, que era um culto mais arrumado e todo mundo ia mais chique. E eu falava, Deus, me dá roupa, Senhor. Eu quero roupa, me dá roupa. E houve um dia que eu recebi um convite para cantar numa consagração missionária. E eu não tinha sapato, eu fui de sandália. Ô irmãos, a segunda maior igreja que tem em Maceió, Alagoas. A igreja que eu congregava. E quando eu entrei, a igreja estava cheia. Um sábado pela manhã, a igreja cheia, coisa rara de se ver. Um sábado pela manhã, a igreja cheia, topada, sem lugar para sentar. Quando menos se espera, aí a pessoa que me convidou diz, vamos ouvir o cantor Henrique. Lá vai o cantor Henrique subir no altar de sandália. Mas eu subi com uma vergonha tão grande, irmãos. Tão grande, eu subi constrangido, sabe? Mas cantei. Estava lá para cantar, cantei. Terminou o culto, fui embora para casa. Passou-se os dias, fui convidado para cantar numa consagração de jovens. Aí eu já estava com um sapato que não era tão melhorzinho, mas foi o que eu tinha ganhado. E fui para essa consagração de jovens. A igreja lotada. Eu falei, parece que é uma perseguição. E entrei, cantei. Quando terminou a consagração, aí eu disse, preciso ir embora, vou embora. Aí o pessoal disse, mas que ir embora? Não, tem almoço, você vai almoçar com a gente aqui, vamos ficar todo mundo junto aqui e vamos almoçar. Aí eu falei, tá bom. Nesse vamos almoçar, a igreja era o templo na frente, e atrás a casa da irmã, que tinha cedido o espaço da frente, para os irmãos abrirem uma igreja. E aí estou eu lá sentado, de repente alguém bateu no meu ombro e disse assim, vamos ali atrás que a irmã está chamando. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Quando eu cheguei na cozinha da irmã, por fora, ela estava na janela. E ela pegou um pacote e disse assim, mandaram te entregar. E me deu. Era um embrulho de presente tão bonito, irmão. Mas quando eu peguei a caixa, eu percebi que era um sapato. Porque eu vi o tamanho da caixa, eu disse, não pode ser outra coisa, é um sapato. Aí quando chegou a hora de eu ir embora, eu ia pelo caminho bem assim, é um sapato. Aí eu via alguém e falava, é um sapato, glória a Deus. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, irmãos, que eu abri a caixa, era um sapato. Mas pensa num sapato que brilhava mais que catarro na parede. E além do sapato, ainda tinha um par de meia e um cinto. Mas pensa num cinto bonito da cor do sapato. Você está rindo porque não foi você que passou. E aí eu recebi uma ligação. E uma irmã no telefone falou assim, você recebeu? Eu falei, o quê? Ela disse, o presente que eu mandei. Aí eu falei, ela disse, você sabe quem está falando? Eu disse, eu imagino. Ela falou, é a irmã fulana de tal. Eu falei, imaginei que seria a senhora. Ela disse, você recebeu o sapato? E eu falei, recebi. E ela disse, você gostou? Eu falei, gostei. Ela disse, sabe aquela consagração que você cantou de sandália? Eu disse, lembro.
Ela disse para mim, naquele dia eu estava sentada no último banco. E naquele dia eu ouvi uma voz falando comigo: compre um sapato para o meu servo, porque nunca mais ele sobe no meu altar de sandália. E ela disse, eu fui na loja e escolhi o melhor sapato para você. Porque Deus mandou eu lhe dizer que nunca mais você sobe no altar de sandália. Nunca mais quando lhe convidarem você vai de sandália. E eu digo para você uma coisa, irmão, Deus é fiel. Você pode não acreditar no que Deus está falando para você, mas eu tenho plena convicção daquilo que eu estou liberando sobre a sua vida essa noite. Ele é fiel e Ele cumpre as promessas dEle. Sabe por quê? Porque Ele não é um mau patrão, Ele é um patrão fiel. Quando você abençoa a vida de alguém, Deus Ele move céus e terra para lhe abençoar. Fique de pé. Ele é bom. Você sabia disso, que Ele é bom? Quando eu fui operado, para quem não sabe, eu descobri um tumor no cérebro há 4 anos atrás. E eu estava preocupado porque o meu convênio me permitia 50%. Os outros 50% era eu que tinha que pagar. E eu fui na empresa levar um atestado e eu estava preocupado com a parte que eu tinha que pagar. E eu disse, meu Deus, eu vou trabalhar a vida toda aqui. Acho que até os 50 anos eu ainda não consigo pagar. Sabe quanto foi minha cirurgia? Mais de 400 mil reais. E eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu fui levar o atestado lá. Aí encontrei com a minha chefe. E entreguei o atestado para ela. Aí ela falou, que bom te ver, que bom que você está bem, que bom que te ver assim, quase que recuperado. Mas eu preciso ir embora porque eu estou meio que atrasado. Eu falei, tudo bem. E ela virou as costas e foi embora. De repente ela deu um passo e voltou para trás. E ela olhou para mim e falou assim, Henrique, se preocupa não. A empresa pagou tudo. Ele é fiel. Naquilo que Ele prometeu, Ele é fiel. Eu não vim dizer a você que o rei vai mandar te chamar. Não vim. Eu não vim dizer a você que você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como um rei, você vai estar perto do rei. Eu vim dizer a você que as memórias do Senhor não são apagadas com o passar dos anos. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, passe o tempo que passar. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Eu não sei o que você tem apresentado diante do Senhor. Deus sabe como você está cansado, está cansada. Hoje eu falei para Ele, eu estou tão cansado, Senhor. E Ele disse, eu sei, mas eu renovo suas forças. E o Senhor está dizendo que Ele vai lhe renovar essa noite. Suas semanas não vão terminar com frustrações e decepções. O seu mês não vai terminar frustrado, preocupado com as dívidas, preocupado como vai ser. O seu ano não vai terminar como você acha que vai terminar, fracassado, com portas fechadas. Eu vim dizer a você que portas se abrirão em nome de Jesus, milagres acontecerão em nome de Jesus. Deus vai fazer o impossível acontecer, porque foi cantado essa noite. Aquilo que parecia impossível,
onde não existia mais vida, o Senhor chegou e deu vida. Jó, todo mundo olhava para ele e diziam que ele ia se acabar, ia morrer, mas o Senhor virou o cativeiro de Jó. A viúva de Naim estava indo enterrar seu filho, com a sua esperança indo para a cova, mas Jesus chegou no meio de uma multidão e disse: menino, levanta-te. E o Senhor está dizendo para você: levanta-te nessa noite, anda, marcha, peleja, entra nessa guerra, porque eu vou te dar a vitória. Pai, no nome de Jesus, a tua igreja está aqui, Senhor. Ô irmão, não deixa eu orar sozinho não, vai orando, vai falando com o Senhor. Faça-se a sua voz ouvida no céu essa noite. Pai, no nome de Jesus, libera, Senhor, nos céus agora a tua bênção. Libera, Senhor, nessa hora as portas para o teu povo. Senhor, no nome de Jesus, faz a tua igreja avançar. Consola, renova as forças, renova a esperança, Senhor, em ti, porque nós dependemos de ti. Nós precisamos de ti. E nós cremos em ti, para a glória do teu nome.